O mundo estava a apenas um dia do confronto econômico mais perigoso da história contemporânea, quero dizer, um confronto se realmente tivesse ocorrido. O dólar teria desmoronado, os mercados de energia não aumentariam e os preços do ouro teriam subido a níveis que o mundo nunca viu antes. Mas o que aconteceu de repente? Algo aconteceu, talvez tenha mudado tudo. Trump e o presidente chinês fecharam um acordo misterioso hoje na Coreia do Sul. O acordo, na verdade, não acabou com essa guerra, não acabou com esse grande confronto, mas adiou para um momento específico, e esse momento é de um ano. Ou seja, é uma trégua tática entre Washington e Pequim, em que cada lado está planejando calmamente para o próximo golpe. O que realmente aconteceu nos bastidores? Por que Trump concordou com essa trégua? Por que a China também queria essa trégua? Todas essas perguntas vamos responder hoje. Fiquem conosco. Prezados telespectadores, que a paz, a misericórdia e as bênçãos de Deus estejam com vocês. Sejam bem-vindos hoje conosco, neste novo encontro, se Deus quiser, da série de episódios do Opinião de Hoje, caros telespectadores. Todos devem saber que estivemos diante de um dia histórico, estivemos diante de um único dia decisivo antes do início do grande confronto entre os Estados Unidos e a China. O presidente americano, se todos se lembram, o presidente americano Trump, há poucas semanas, acho que 3 semanas, anunciou de forma surpreendente que imporia tarifas alfandegárias de 100% sobre os produtos chineses a partir do início do próximo mês, novembro. Trump ameaçou a China com o início de uma verdadeira guerra comercial e ameaçou que a data para o começo dessa guerra seria o início de novembro. Mas ele também é um homem de política, um homem de negociações. Então, ao mesmo tempo, ele deixou uma oportunidade para um possível acordo político que pouparia o mundo desse grande confronto. Então, ele também marcou uma data para se encontrar com o presidente chinês, e essa data foi marcada para apenas um dia antes do anúncio do início desse confronto. E, de fato, hoje houve um encontro entre as duas partes, um encontro entre Trump e o presidente chinês, um encontro que aconteceu na Coreia do Sul, que sediou a cúpula do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico. Trump havia dito uma semana atrás que ainda havia tempo para recuar desse grande confronto, em que caso, se a China cumprir as exigências dos Estados Unidos, hoje, após uma reunião entre as duas partes, uma reunião que durou cerca de 1 hora e 45 minutos, foi alcançado um acordo. Na verdade, é um acordo que não vai acabar com essa guerra comercial, não vai encerrar esse grande confronto, mas apenas o adia por 1 ano, podendo ser adiado novamente. O acordo veio, como vou explicar para vocês hoje, veio para beneficiar ambos os lados, veio para alcançar os objetivos de ambos os lados juntos. O que está incluído nesse acordo? Primeiro, veio nele que a América optou por não elevar as tarifas alfandegárias sobre produtos chineses em 100%. A taxa de 100% não existe. Na verdade, é mais do que isso. Decidiu reduzir essas tarifas de 57%, que estão em vigor hoje, para 47%. Portanto, isso favorece as exportações chinesas para os Estados Unidos da América e não atinge os objetivos da China. Com certeza, mas pelo menos impede de atingir 100% ou outra porcentagem alta, mantendo um valor razoável. Talvez não haja grandes prejuízos para o volume das exportações chinesas para os Estados Unidos, isso por um lado. Da mesma forma, vemos que os Estados Unidos também decidiram reduzir as tarifas alfandegárias sobre alguns produtos chineses de 20% para 10%. Os Estados Unidos precisam de certos produtos chineses. Os Estados Unidos precisam que esses produtos entrem no país a preços baixos. Por exemplo, no caso dos iPhones, os Estados Unidos cobravam apenas 20% de imposto sobre eles. Agora disseram que vão cobrar apenas 10%. Da mesma forma, os Estados Unidos decidiram eliminar todas as restrições que impediam as empresas americanas de exportar chips eletrônicos.
especialmente aqueles relacionados à inteligência artificial para a China. Portanto, essa decisão dará à China a oportunidade de desenvolver programas de inteligência artificial cada vez mais. Depois vemos também que ela decidiu eliminar as tarifas que eram impostas nos portos americanos sobre os navios chineses. Isso é exatamente o que os Estados Unidos vão cumprir, de acordo com esse acordo, por um ano inteiro. E qual será a contrapartida da China? Com o que ela vai se comprometer sobre isso? Aqui encontramos, antes de tudo, a exigência mais importante dos Estados Unidos. É que a China vai se comprometer durante todo este ano a suspender as restrições que impediam a exportação de minerais naturais raros para os Estados Unidos. Minerais que os Estados Unidos da América precisam urgentemente, minerais sem os quais não se pode fabricar nada relacionado à tecnologia civil e militar. Sem eles, não é possível fabricar carros elétricos, nem uma série de blindados e tanques, entre outras coisas. A China produz 70% dos minerais naturais raros do mundo, e os 30% restantes vêm de dezenas de outros países. Temos os Estados Unidos, temos Myanmar, temos a Austrália, a Nigéria, a Tailândia, a Índia e a Rússia. Ou seja, dezenas de países produzem 30% desses minerais raros, enquanto 70% são produzidos somente pela China. Isso é para que todos saibam. Se a China produz 70% hoje, ela controla 90% da produção mundial. Porque mesmo quando encontramos produção de determinado material em um país africano ou em outro lugar, quem é o comprador? Descobrimos que o comprador é a China. É a China que extrai das minas, é ela que compra. Hoje, ela controla 90% da produção mundial. E claro, estamos falando de minerais muito importantes, minerais essenciais para o desenvolvimento industrial e tecnológico, seja civil ou militar. Estamos falando exatamente sobre o futuro próximo e distante. Então, podemos dizer que os Estados Unidos agora vão respirar aliviados por um ano inteiro. Por quê? Pois ela garantiu acesso a esses minerais raros por um ano. O que significa salvar os complexos industriais americanos, tanto militares quanto civis. Da mesma forma, também vemos o oposto. Para o avanço da China, significa que a China também se comprometerá a comprar enormes quantidades desse produto agrícola. Soja, conhecida atualmente no Marrocos como soja. Recentemente, após o início desta guerra comercial adotada por Trump contra a China respondeu suspendendo a importação de soja dos Estados Unidos e essa decisão estava causando enormes prejuízos para os fazendeiros nos Estados Unidos da América. Por quê? Porque no mundo, ou seja, não há nenhum país ou região capaz de comprar essas enormes quantidades de soja que iam da América para a China. A China é um mercado consumidor enorme, estamos falando de mais de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. A China comprava a produção americana desse produto, ou seja, em uma quantidade enorme, por isso agora a China decidiu voltar a importar esse produto dos Estados Unidos por mais um ano inteiro também. O que significa aqui que Trump talvez tenha resolvido esse problema que o colocava em confronto com os agricultores, e estamos falando sobre a proximidade das eleições. Também há outras questões que a China ainda não cumpriu nesse acordo, mas ela fez promessas caso esse acordo fosse desenvolvido, ou seja, caso os Estados Unidos ofereçam à China outros benefícios que a China deseja. Na época, a China se afirmou: estou pronta para comprar quantidades muito grandes de petróleo e gás produzidos pelo Estado americano do Alasca. E claro, isso, como todos sabem, nunca será às custas do petróleo e gás russos, porque, como todos sabem, a China há muito tempo segue uma política estratégica muito bem planejada, uma política estratégica que realmente sugere que ela está se preparando para algo sério que está por vir. Há muito tempo, a China vem comprando produtos de matérias-primas e recursos naturais em quantidades enormes que excedem sua necessidade real e imediata.
Há tempos, ela compra e armazena matérias-primas sem necessidade. Ela compra e armazena petróleo, gás, ouro, cobre, carvão, ferro e assim por diante. Ou seja, também minerais naturais raros como cobalto, lítio e níquel. A China chegou a um ponto em que hoje tem um grande excedente de dinheiro. Ela não usou esse dinheiro para comprar clubes de futebol ingleses ou coisas do tipo, mas sim para comprar e armazenar essas matérias-primas. Ela planeja monopolizar a produção industrial futuramente. A China está realmente se preparando para algo sério que está por vir. Ela sabe que uma grande guerra está chegando inevitavelmente. Ela sabe que a questão da anexação de Taiwan está decidida. Não podemos voltar atrás nesse objetivo de forma alguma. Esse objetivo virá inevitavelmente. E se a China entrar em guerra, talvez encontre dificuldades para importar esse tipo de matéria-prima. Ela é capaz de fabricar qualquer coisa hoje, mas não pode fazer isso sem matérias-primas. Ela não teme nenhuma sanção nesse sentido, especialmente relacionadas à indústria ou outras áreas, mas sabe muito bem que essas sanções, nesse caso, vão atingir o setor financeiro, como expliquei para vocês no episódio passado, o setor financeiro, e também vão afetar o fornecimento de matérias-primas. O que ela faz hoje? Ela tomou medidas no setor financeiro, como confiar em seu próprio sistema de transferência financeira em vez do sistema Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication americano, e começou a converter títulos, empréstimos e assim por diante para a moeda yuan chinesa em vez do dólar. E como expliquei para vocês no episódio passado, ela também começou a estocar matérias-primas. Por exemplo, hoje, ela tem reservas que superam as necessidades de um ano inteiro desses recursos naturais e o volume das reservas segue crescendo. Mas, quando falamos de petróleo, por exemplo, ela só tem reservas que não passam de 2 ou 3 meses. Então ainda tem, quer dizer, ela vê que ainda tem muito trabalho para aumentar essa quantidade? Ainda quer comprar uma quantidade enorme de petróleo e, portanto, não pode abrir mão do petróleo russo e, ao mesmo tempo, também quer. Ou seja, comprar petróleo de outras fontes, de outros países, como, por exemplo, nos Estados Unidos. O petróleo do Alasca, esse petróleo ele também vai ajudá-la a alcançar os números que ela almeja hoje. Por isso, o que a China diz hoje? Ela diz, tudo bem, Trump veio até nós, ele quer fazer um acordo, então vamos trabalhar com esse acordo, mas é um acordo válido por apenas 1 ano. Ou seja, ela só está adiando esse grande confronto por mais 1 ano, adiando também o plano de invasão de Taiwan por mais 1 ano, até que esteja completo. Ou seja, esse é um plano estratégico. Podemos dizer que é uma trégua tática temporária com os Estados Unidos, uma trégua. Garante à China chips de inteligência artificial, ou seja, garante mais tempo para acelerar a autossuficiência em tecnologia, ou seja, nesses chips eletrônicos, garante à China mais armazenamento. Para os recursos naturais raros, garante à China mais tempo para converter seu dinheiro do dólar para o yuan chinês. Então, depois de 1 ano, veremos até onde a China chegou. Se precisar de mais tempo, renovará o acordo por mais 1 ano, talvez, ou por mais 6 meses, ou algo assim. Se estiver totalmente pronta, não renovará esse acordo e anunciará o grande confronto. Então alguns talvez perguntem, por que Trump? Quer dizer, Trump sabe de tudo isso? Vão perguntar por quê? Por que Trump fez esse acordo? E ele sabe que a China precisa desse acordo? Ele sabe que a China, quer dizer, alcança seus objetivos por meio desse acordo. Na verdade, até os Estados Unidos e até Trump precisam desse acordo. Porque, em primeiro lugar, a economia americana está passando por uma fase muito delicada. E Trump agora quer estabilidade econômica, neste momento. Na verdade, ele não quer impor tarifas alfandegárias à China nesses 100%, porque isso vai prejudicar o poder de compra do cidadão americano.
E estamos falando sobre as próximas eleições, então Trump trouxe milhares de bilhões de dólares, ou seja, como investimentos industriais de vários países, do Japão, da Arábia Saudita e assim por diante. Mas esses investimentos não podem se concretizar sem os recursos naturais, sem garantir os recursos naturais raros que a China monopoliza hoje, também não podem se tornar realidade. E o país está em uma guerra comercial com a China, ou seja, não é do interesse de Trump hoje qualquer confronto com a China, neste momento, especialmente, como eu disse, por causa das eleições de meio de mandato. Nos Estados Unidos, as eleições estão chegando. Ele não quer prejudicar sua popularidade internamente, agora ele tem um plano para vencer essas eleições. Principalmente aqui, ao falarmos dos agricultores, que foram muito prejudicados por causa desse conflito com a China. Então agora, depois desse acordo, com certeza os agricultores vão ver que Trump realmente cumpriu a promessa. Também é isso. Trump quer romper essa aliança que está se formando agora entre a China e a Rússia. Ele coloca esse acordo apenas como um primeiro passo, como uma preparação. Como chave para a China, ele busca com esse acordo aproximar o país dos Estados Unidos. Afastá-la da Rússia, afastá-la de qualquer possível aliança com os russos, de qualquer ideia de estabelecer uma nova ordem mundial multipolar. Existem motivações chinesas e também motivações americanas. É assim que funciona a política. Agora, eles apenas adiaram o momento do confronto, adiaram o momento desse embate para o final do próximo ano, talvez tenham adiado por 9 meses ou 12 meses, algo assim. E isso, claro, se esse acordo for realmente cumprido, porque a qualquer momento podem surgir outras questões, novos acontecimentos, divergências, conflitos ou outros objetivos ou interesses, e aí o confronto pode recomeçar. Então agora vamos ver se esse acordo será cumprido ou não. E respondam pra gente nos comentários aqui embaixo deste vídeo, inscreva-se agora, clique no botão de curtir. Que a paz, a misericórdia e as bênçãos de Deus estejam com vocês. Até logo!